Junto com os bônus vem os ônus. Sim. E junto com a tecnologia e a acessibilidade vem a responsabilidade. E muitas vezes a pessoa não está com a responsabilidade pronta o suficiente para ter acesso a tantas oportunidades. Então o que eu sempre trago para as pessoas é: você tem todas as ferramentas na sua mão, mas você precisa de conhecimento, de instrução para utilizar elas da forma adequada, porque senão você muitas vezes tenta ir pelo caminho mais fácil, que é ganhar altas rentabilidades, e aí isso é um problema também. A tecnologia já mudou a forma como pedimos comida, assistimos filmes e até como nos conectamos com outras pessoas. Mas e quando o assunto é investir? Será que mudou mesmo? Bem-vindos ao Papo de Especialista. Eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista, e no papo de hoje vamos explorar o universo da inteligência artificial e outras tendências que estão remodelando o mercado financeiro e, é claro, abrindo novas oportunidades para você que nos assiste. E para bater esse papo com a gente, temos sempre convidados muito especiais. Nosso primeiro convidado é o CEO da Referência Capital, uma das maiores operações de consórcio digital do Brasil, com mais de 400 milhões de reais vendidos somente em 2025. Seja muito bem-vindo, Pedro Ross. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada por topar participar novamente com a gente. Quem não viu o episódio anterior, ele está com a gente, muita coisa boa. Nosso outro convidado, ele já foi tenente do Exército Brasileiro, mas decidiu sair das Forças Armadas para entrar no mercado executivo. No caso, ingressando como executivo de vendas, ele foi responsável pelo desenvolvimento comercial de mais de 1.000 empresas de âmbito nacional e internacional. E atualmente, o nosso convidado ele é sócio e CEO da empresa Bom Lance, focada na formação de vendedores de consórcio. Seja também muito bem-vindo, Luiz Felipe de Oliveira, o LEF. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Dani, Bruno e Pedro. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por participar novamente com a gente. No episódio anterior também tivemos o LEF conosco. Muita coisa boa, gente. A temporada inteira está excelente. E também temos o nosso terceiro convidado, que também já participou dos nossos episódios anteriores. Ele tem mais de 15 anos de experiência nos setores digital e financeiro, é especialista em escalar mercados de negócios e ele é, no caso, o nosso CMO no Maicon, a primeira fintech de consórcio do Brasil. Seja muito bem-vindo novamente, Bruno Borges. Obrigado, Dani. Aproveitar e agradecer ao Pedro, o Lef pela participação. Feliz aí mais esse episódio aí. Acho que muita coisa legal para a gente discutir. Com certeza. Bom, gente, aos poucos, né, as plataformas digitais, elas foram colocando o mercado financeiro na palma da mão. Os bancos digitais, além de facilitarem transações financeiras, também aproximaram os investimentos do dia a dia das pessoas. E hoje em dia é possível, com um clique, investir e também acompanhar os resultados em tempo real. Agora, na opinião de vocês, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. O que muda na relação do cliente com produtos financeiros quando tudo acontece digitalmente? Bruno? Bom, acho que o primeiro ponto nessa colocar a tecnologia no mundo, né, de investimento é a acessibilidade. Hoje, investir está muito mais acessível, né? Então, justamente você ter o digital, então você romper essas barreiras. Antigamente você não tem que estar num escritório, ou até ter uma quantidade específica para você ganhar uma atenção. Então, você ter o lado digital, tecnologia, acho que é um grande facilitador. Então, acessibilidade, para mim, acho que é uma grande mudança. E acho que o segundo ponto é o controle e a transparência, né? Então, você tem a tecnologia, você tem toda a informação na palma da mão, no app, no celular. Então, essa informação corre de uma forma muito mais fluida também. Então, é importante essa transparência também que a tecnologia traz para o mundo do investimento. Concorda, Pedro? Concordo, e acho que um ponto muito importante é que, apesar das tecnologias estarem tomando conta, as pessoas ainda gostam de um atendimento personalizado, de um atendimento diferenciado. Então, eu acho que o maior desafio, o maior ponto da tecnologia é cada vez mais a gente humanizar o atendimento com tecnologia, permitindo que a pessoa se sinta cuidada como se fosse por um humano, porém, utilizando robôs e tecnologia. Então, eu acho que esse que é o grande ponto para que a pessoa não perca aquele cuidado. Então, eu vejo que as pessoas mais antigas ainda, às vezes elas têm uma barreira um pouco maior ali uma com essa tecnologia, né? Porque elas não estavam acostumadas, mas eu acho que hoje elas já estão acabando se acostumando, mas sempre buscando ter um atendimento personalizado e diferenciado. Eu acho que é o canal para a tecnologia prosperar com todas as segmentações de idade.
Você acha isso, Lef, também? Acho que sim, e eu acho que a gente está num momento, parece que ano após ano parece que é uma mudança drástica da tecnologia, né? Cada ano que passa parece que é um boom diferente, exatamente. Né? Então, e eu acho que talvez agora, com essa última grande mudança aí, que é a inteligência artificial, acho que as coisas vão escalar de uma forma cada vez mais rápida e a gente cada vez mais vai ter que se adaptar e cada vez mais a gente vai ver mudanças surpreendentes também na nossa utilização da tecnologia, tanto no dia a dia, mas também principalmente nos investimentos, que é o que a gente veio falar aqui hoje. Exatamente. O Pedro falou um pouquinho, mas então eu já vou até colocar essa pergunta para ele, né? Sobre existe, né, diferença na relação com o digital entre as gerações. Ele falou um pouquinho, né? Boomer, geração X, Millennials e Z. Vocês acham que realmente essa diferença ela fica cada vez mais latente no dia a dia? Eu começo? Posso falar? Pode. O Pedro, o Bruno. Eu acho que sim. Acho que até um corte grande, assim, falar de Boomer, geração X. E acho que Millennials, Z seria um grande corte aqui, né? Acho que a primeira, o Pedro trouxe muito bem as pessoas gostam muito do contato e as gerações mais antigas tiveram muito esse costume. Exato. Acho que, óbvio, tem gente ali que já adota a tecnologia, mas tem um pouco essa questão geracional. Se você vai para outra ponta ali, geração Z, é o povo que às vezes até foge desse contato humano, gosta da tecnologia, web, do autosserviço. Né? Exatamente. E Millennials, assim, pegar, um dia eu me encontro, é o pessoal que está no meio desse negócio aqui. Então, que veio muito mais de um lado mais tradicional, mas está tendo que se adaptar rapidamente com toda essa parte de tecnologia. Acho que seria a geração mais intermediária aí. E acho que não tem muito certo ou errado. É essa adaptação que vem acontecendo e como você combina a melhor da tecnologia com esse lado humano. As empresas, será que já estão realmente com isso em pauta? O que vocês acham? Eu acho que vários segmentos já estão trazendo muito isso em pauta, entendendo, isso, né, qual é o público-alvo deles. Então, tem empresas que têm um público-alvo mais jovem. Esses vão ter tecnologia, vão ter um atendimento quase 100% mais digital, robótico e às vezes nem se preocupem tanto com ter um atendimento mais humanizado, porque essa geração que já nasceu nessa era de tecnologia já está muito mais acostumada com isso. Sim. Agora, quando a gente vai para gerações onde as pessoas tiveram que se acostumar com esse mundo de tecnologia, tiveram que se acostumar com esse mundo de inteligência artificial, e o público-alvo dessas empresas são essas pessoas, eu acho que cada vez mais eles estão tentando aliar exatamente isso, a tecnologia com um atendimento personalizado, com cuidado do cliente, mas ao mesmo tempo trazer eficiência operacional para o negócio. Então, acho que é um desafio. A tecnologia é sempre um desafio. As pessoas vão se adaptar e as empresas também precisam entender o que oferecer. Né? Se o público mais velho tem menos essa adesão na tecnologia, mas é um público que tem uma condição financeira melhor muitas vezes. Exato. Eu tenho que adaptar, usar a tecnologia a favor também para poder atender esse mais público. Mais intuitivo possível, mais fácil possível, né? Com suporte, né? Como ele comentou, às vezes a pessoa não tem um suporte, ela cria uma resistência. Eu não vou colocar o meu dinheiro que eu vou perder, né? E agora, fazendo uma provocação para vocês, vocês acham que a tecnologia ela democratizou o acesso aos investimentos ou ela criou barreiras? A tecnologia ela democratizou, está democratizando, né, o acesso aos investimentos, mas é isso. A partir do momento em que também democratiza, né, é muito importante as pessoas terem cuidado com os investimentos que elas fazem, porque elas têm muitas ofertas à disposição. Às vezes elas vêm lá num fundo, rentabilidade de X, de Y, e acham que é simplesmente entrar naquilo, e muitas vezes elas perdem dinheiro. Né? Então, e também junto com tecnologia, você tem acessibilidade a investimentos, mas você também tem acessibilidade às bets, você também tem acessibilidade ao tigrinho. Então, tudo isso, junto com o leque é muito grande, né? Junto com os bônus vem os ônus, Sim. E junto com a tecnologia e a acessibilidade vem a responsabilidade. E muitas vezes a pessoa não está com a responsabilidade pronta o suficiente para ter acesso a tantas oportunidades. Então, o que eu sempre trago para as pessoas você tem todas as ferramentas na sua mão, mas você precisa de conhecimento, de instrução para utilizar elas da forma adequada, porque senão você muitas vezes tenta ir pelo caminho mais fácil, que é ganhar altas rentabilidades, e aí isso é um problema também. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um fato isso, mas junto com isso tudo, com a tecnologia, com a acessibilidade, é muito importante ter cautela. Bruno? Perfeito, acho que é isso, pegando o gancho que o Pedro comentou, a tecnologia ela vem para facilitar, né, e democratizar. Mas quando a gente fala de investimento, a gente já falou isso aqui em outros papos, a pessoa precisa estudar, ela precisa conhecer o que ela está fazendo.
ter todo o acesso sem Tem entender o que está estratégia, sendo feito. planejamento. É o grandes poderes, grandes responsabilidades ali, né? Exatamente. Então, assim, você tem um risco grande de usar da forma ruim. Então, o exemplo do Lef, ele de repente vê o dinheiro começar a baixar sem entender o que está acontecendo. Então, é importante ter esse conhecimento para usar a tecnologia a seu favor. E você acha que as transações digitais, elas fizeram reduzir, no caso, reduziram custos, aumentaram a velocidade, mas elas conseguiram reduzir os riscos? Você acha que isso realmente importa no final? Eu acho que, assim, a escala ela é quase proporcional, assim. Então, você tem muitos lugares onde você consegue reduzir riscos, desde você consegue fazer validações automáticas ali da pessoa, colocar algumas travas, mas as pessoas também estão muito mais suscetíveis a golpes, assim, né? E quando a gente fala tecnologia, você tem o grande ponto de você pode blindar da maior forma possível, mas você vai ter sempre o fator humano ali na ponta. Exatamente. Então, se ela cai em algum golpe, em algum lado, a tecnologia ela facilita nesse sentido da pessoa também ser lesada. Então, você precisa tudo ser feito com cautela para usar. Acho que a oportunidade e o risco, elas caminham quase lado a lado nessa frente. Mais ou menos o que o Pedro falou do ônus e do bônus, né? Com relação aos riscos, vocês acham também que realmente, assim, existe isso, né? De aumentar a velocidade, claro, e os acessos, ou no caso, reduzir custo, mas que realmente os riscos, eles foram aumentados? Com certeza. Eu acho que da mesma forma como tudo se tornou mais fácil para as pessoas, então, na palma da tua mão você consegue fazer o Pix. Você consegue fazer o Pix, daí hoje você consegue falar com o teu banco pelo WhatsApp, você consegue falar com a tua administradora de consórcio pelo WhatsApp, você consegue falar com absolutamente, né, todo mundo. Todas as instituições. Isso te deixa suscetível, e principalmente daí entram também nas pessoas, né, às vezes já mais de idade, que às vezes estão menos antenadas, Exatamente. e daí, entra alguém ali, muda a foto no WhatsApp, se passa por Pelo uma filho, instituição. pelo neto, exato. Então, assim, é super recorrente esse tipo de golpe, né, às vezes até esse golpe de pedir no Pix, mãe, tô com um problema aqui, as pessoas caem todos os dias, e todos os dias tem pessoas passando por isso. Então, né, da mesma forma que eu posso me passar pelo Bruno, eu posso me passar por uma outra empresa, eu posso me passar por alguém e isso deixa com que faz com que as pessoas se tornem suscetíveis. Porque como é tudo tão fácil, às vezes você não liga aquela chavinha de pode ser golpe. Então, acho que tem esse cuidado também a ser tomado, e acho que cada vez mais as empresas têm cuidado também para serem diligentes aí nas suas ações para garantir a segurança do público. Bom, mas o fato é que essas ferramentas digitais, né, no geral, elas têm apresentado, gente, bons resultados. E a inteligência artificial, que a gente está falando bastante, né? Enfim, não só aqui no papo, mas enfim, fora também, no nosso dia a dia, aos poucos ou nem tanto, ela está ocupando todos os lugares realmente da nossa vida. E eu queria saber o seguinte, né? Como é que vocês avaliam a usabilidade, né, os resultados e a facilidade de investir através da IA de análise preditiva? Então, para contextualizar quem está nos assistindo, a IA de análise preditiva, ela é uma tecnologia que ela utiliza dados históricos e atuais para identificar padrões e também prever resultados, né? Ajuda a tomar decisões mais seguras, porque ela gera, de alguma forma, uma antecipação. Mas eu queria que o Bruno explicasse para a gente como é que funciona isso na prática. Legal. Acho que, falando de conceitos aqui, né? O primeiro ponto da IA preditiva é justamente isso. A inteligência artificial, ela não inventa nada. Assim, ela pega uma base de dados, conhecimento gigantesca, que seria quase impossível alguém processar isso sozinho, e que consegue achar esses padrões. Então, justamente essa predição que ela consegue fazer. E você leva isso para o mundo do investimento, acho que essa é a beleza de qual que é o problema, de novo, que é o fator humano ali. Então, você está fazendo alguma coisa e você vai estar num nível de estresse, ou vai ver uma oportunidade, e às vezes você toma uma decisão emocional, muito mais emocional do que racional. Então, a IA ela vem muito nesse sentido de te dar o lado mais racional. Óbvio, o melhor dos mundos é você combinar isso. Então, entender o que está sendo falado com o seu lado humano. É quase... usar o Waze, sabe aquela história de você ter os caminhos que ele te fala, mas você conhece algumas coisas e tenta fazer uma combinação. E aí sempre ele vai te dar o melhor e e te dar a tecnologia padrão. vai lá, te redireciona para um lado, para o outro, e você chega, às vezes, até mais rápido, né? Exato, mas acho que é um pouco dessa combinação. Então, a IA ela vem com essa capacidade absurda de processar os dados, te dar padrão, e aí como você usa esse lado. Então, para o mundo de investimento faz todo sentido você ter um lado mais racional ali para ser mais assertivo. Eu acho que quando a gente está falando de IA, a qualidade do output, né, que é o resultado, ele vem
qualidade do input. Ou seja, o que você dá de informações para a inteligência artificial para que ela consiga trabalhar. Então, quando você está falando em investimento, né, assim, as pessoas não podem pensar que elas vão entrar no chat GPT, vão digitar lá, me indique quais as 5 melhores empresas para investir e eu vou ganhar dinheiro todos os meses. E o chat GPT vai te responder isso. Quando a gente está falando de IA, e aqui principalmente de análise preditiva, é você dar uma boa base de dados e você fazer análises através disso. Você pode fazer análises mais focadas nos econômicos da empresa ali. Então você vai puxar os últimos balanços, as últimas DREs, vai puxar às vezes o release de resultados, né, com tudo que a administração está falando, e você pode pedir para a IA analisar aquilo e te trazer um contexto para que você consiga entender aquela empresa e entender se faz sentido para você. Exato. Ou você pode comparar, às vezes, 2 teses. Você tem 2 empresas no mesmo mercado e você quer comparar A com B. Você pode subir todos os dados e pedir para a IA te ajudar. Isso cada vez mais vai nos trazer inteligência e capacidade de análise. Mas, ao mesmo tempo, né, uma coisa que é muito importante, que a gente falou no tópico anterior, é a cautela. Porque a IA, ela está em ascensão, mas, ao mesmo tempo, o uso indiscriminado da IA pode também trazer riscos. E até recentemente, semana passada, acho que eu li uma reportagem de uma Big Four, né, uma das 4 maiores consultorias do mundo, que fez um relatório para o governo da Austrália, utilizando o ChatGPT-4. 100% só... Utilizou muito uhum. na construção, e tinham diversos dados fictícios. Nossa! Porque a inteligência artificial, ela inventou dados, porque às vezes quando ela não consegue encontrar o input, ela inventa, né? São falhas ainda na própria tecnologia. Para não ficar justamente aqueles espaços, exatamente. Né? Então ela inventou dados fictícios, e daí um professor de uma universidade de alguma universidade da Austrália analisou esse estudo que essa consultoria fez e falou, cara, tá errado. Tipo, ó, daí ele mostrou. E essa consultoria, que é uma das principais 4 maiores, né, chamada, tá dentro do grupo das Big Four ali, teve que devolver metade do valor do projeto. Nossa, e arranhou a credibilidade, né? Assumiu falaram, não, realmente a gente utilizou, tá errado, tiveram que pedir desculpas públicas. Nossa. Então tá todo mundo propenso a isso. E se você usa indiscriminadamente, sem analisar, né, o que tá sendo trazido de output, né, que é o resultado, você está exposto a esse risco também. Continuamos, claro, a falar de investimentos, mas agora a gente tem algumas ferramentas, como os super apps financeiros, que é tudo em um só lugar, né, gente? Investimentos, pagamentos e gestão. E aí, Lef, eu queria saber de você, por que esses super apps, no caso, eles estão ganhando tanto espaço no mercado? Eu acho que é principalmente pela facilidade, né? Pela facilidade e também pela segurança que isso traz, né? Quando você tem tudo na palma da tua mão, você pode, né, fazer, como bem você falou, fazer pagamentos, você pode investir, você pode fazer um seguro pro teu carro, você pode agora, tem já plataformas que você compra com pontos de outras empresas lá dentro e você consegue utilizar isso. Você consegue alugar um celular. Então, assim, você faz tudo lá por dentro e isso te traz uma baita facilidade. E, por outro lado, também te traz uma segurança porque, né, você está no meio de instituições renomadas. Sim. Que vão também prezar pelo teu bem, né, porque você está dentro dessa mesma jornada junto com essa mesma empresa, fazendo absolutamente tudo isso. E olhando, né, para investimentos, né, a gente falou muito da democratização. Então, você tem muita facilidade de entrar no aplicativo, de você verificar como está a rentabilidade do teu portfólio, como que está a divisão do teu portfólio entre as classes de ativo. E tudo na palma da mão, tudo né? na palma da mão. Quero ver a rentabilidade dos últimos 3 meses. Pô, deu uma caída. Por que deu uma caída? Deixa eu olhar contra os últimos 6 meses. Tá, qual foi a ação ou qual foi o ativo aqui que, né, foi o principal responsável por essa queda? Tudo de uma forma muito fácil. Então, o que antigamente você demorava muito tempo, às vezes, para analisar ou, às vezes, para realizar certas ações, hoje isso, né, se torna muito fácil. E agora, para os nossos outros 2 convidados, né, como os super apps, eles podem, no caso, o Lef já falou bastante, mas como eles podem facilitar o acesso a produtos de investimentos que antes eram restritos a investidores mais experientes, Pedro?
Bom, eu acho que primeiramente, né, esses super apps, eles são uma tendência não somente no segmento financeiro, mas em diversos segmentos. Eu recentemente fui à China e eles têm o WeChat, né, que é o aplicativo dele, que já é um super app há muitos anos, que basicamente é o WhatsApp. Os pagamentos todos acontecem dentro dele, então você chega em diversos locais na China, não tem Visa e Mastercard. É tudo dentro do WeChat, os pagamentos são realizados pelo WePay lá, que é a plataforma de pagamentos deles. E eles também têm o Uber dentro da plataforma deles. A vida deles está... A vida deles, imagina, o WhatsApp, todos os teus cartões Tudo. E o teu transporte em um só aplicativo. Isso é o que é o WeChat na China. Então, por que acontece isso? Por quê? Eles sabem que as pessoas cada vez mais tendem a querer um único ambiente para poder ter as coisas. Porque é muito ruim você ter 2, 3, 4, 5 fornecedores. Se em um lugar você puder fazer tudo, Sim. é muito mais confortável. E para o lado das empresas é muito conveniente, uma vez que elas estão analisando o CAC e LTV, que basicamente é o quê? Elas têm aquele custo para adquirir o cliente, elas têm que reter o cliente ao máximo junto com elas. Então, o máximo de serviço que eles trouxerem para ele, de produtos para que essa pessoa fique dentro do ecossistema dela, mais traz rentabilidade para a empresa. Voltando para o segmento financeiro, o que a gente vê acontecer? A gente vê acontecer que oportunidades de investimento que antes não tinham acesso para as pessoas, começam a estar dentro da plataforma para que a pessoa fique o máximo de tempo possível dentro daquele ecossistema. E já que a empresa, o banco, a financeira, a fintech, captou aquele cliente, que dentro daquele ecossistema ele possa ter tudo. Então, essa é a tendência, isso traz extrema comodidade para o cliente e para a empresa é totalmente benéfico, uma vez que aquele cliente perpetua com ela. Sim. Então, acho que cada vez mais, né, o senso de ecossistema ele vai perpetuar dentro dos segmentos do mercado financeiro e dos super apps. Bom, gente, ao longo do nosso bate-papo de hoje, a gente falou já sobre esse tema como spoiler, mas a gente volta para detalhá-lo, tá? Seria basicamente falar sobre a dificuldade, né, no caso, com relação à segurança, quando o assunto é tecnologia e investimentos. Então, já falando para os nossos convidados aqui, né, já perguntando, quais são as dificuldades, né, que o investidor ele ainda pode encontrar em relação à cibersegurança, né, que seria a proteção contra fraudes e golpes. Bruno, o que você acha? Eu acho que tem dois aspectos aqui, né? Realmente aí muito mais do lado ainda das empresas, de oferecer toda a parte de tecnologia realmente, né, dupla verificação, enfim, todos os pontos para identificar aquela pessoa, lembrando que quase sempre é um acesso remoto, então sim, como você faz ali para identificar. Mas quando a gente fala de segurança, aí um ponto que a gente já tocou aqui é a questão dos cuidados da própria pessoa, né? Então de não cair em phishing, não ir esse lado, então ela tem que tomar muito cuidado nesse lado, assim, não existe tecnologia, a prova de erros ali, se o usuário tiver algum comportamento... O fator humano, né? A gente até citou aqui aquela questão lá do Pix, tá? O grande ponto ali é que alguém liberou um login. Sim. E eu não tenho segurança que passe por isso, entendeu? Tem o fator humano, que acho que é um ponto importante. E aí entra muito essa questão da própria educação financeira, a pessoa entender ônus e bônus de ter toda essa informação aberta, né? Eu acho que uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que o Bruno colocou que existe, por exemplo, a empresa tem todas as seguranças possíveis. Então hoje você vai fazer um Pix ali acima de um valor específico, pô, fotinha ali, daí vira a cabeça para a direita, vira a cabeça para a esquerda. Pra saber se é você, né? Exato. Então tem essa segurança. Mas por outro lado, do lado do usuário, muitas vezes não tem essa dupla verificação. Pô, como que eu sei que é realmente o Bruno do Maicon que tá falando comigo? E isso eu acho que é um ponto que as pessoas muitas vezes não olham, né? E não pensam em como se certificar de que realmente é aquela pessoa, de que realmente é aquela empresa. E tem formas da gente garantir isso, né? Uma dupla verificação, por exemplo, é um e-mail de um @maicon.com.br que o Bruno me envie, eu sei que é ele que está falando comigo mesmo, né? Uma pessoa está pedindo Pix, beleza, eu faço uma chamada de vídeo. As pessoas têm que ter essa malícia também, porque hoje está cheio de malandro no mercado, né? Então a gente tem que ficar esperto aí para não cair em golpe. Exato. Total. Concordo completamente, eu acho que aí vai do usuário estar muito atento. E saber que ele não pode dar bobeira. O tempo inteiro ele tem que estar completamente atento. Recentemente, por exemplo, eu fiquei sabendo que estavam dando golpe em nome de uma administradora de consórcio, mandando para o cliente boleto falando que ele tinha sido contemplado
em nome da administradora, ele paga o boleto de contemplação e o boleto vai para casa do Zezinho lá na esquina, falando, você foi contemplado, paga tanto ali que você vai receber teu crédito. Então, e a pessoa no impulso paga. Em qualquer tipo de mercado tem isso. E qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é o tempo inteiro estar em dupla verificação, né? É você olhar se o e-mail é do negócio, ligar na central, entrar no site, confirmar, nunca mandar dinheiro para uma pessoa desconhecida. Tudo que parece ser bom demais, na maior parte das vezes, pode ser um golpe. Exato. Então você tem que realmente verificar. Então eu acho que vai do usuário tomar muito cuidado e cautela e saber que em tempos de tecnologia, qualquer cuidado é pouco. Exatamente. Bom, gente, inclusive, né, para quem está nos assistindo aqui, a gente tem uma playlist no canal exclusiva para falar justamente desse tema tão importante que é segurança, né? Se você quer ficar antenado sobre isso que a gente está falando aqui, né, sobre os golpes do universo financeiro, dá uma olhadinha, né, na nossa playlist no modo segurança, tá? Tem o link que vai ficar aqui na descrição desse episódio. Bom, gente, falando em tendências, os nossos convidados vão falar para a gente, né? Temos algumas tendências chegando no universo tecnológico de finanças e investimentos, para citar aqui, ou, no caso, quais mudanças estão ainda para chegar? Pedro. Bom, eu acho que a tecnologia ela está trazendo diversas mudanças, né? Mas eu acho que as tendências dos investimentos, né? Cada vez elas estarem mais centralizadas. Então, uma única instituição fazer o máximo de coisas possíveis, entregar o máximo de serviços, que é muito daquilo que a gente falou do Super App, né? E tentar melhorar a experiência do cliente cada vez mais de forma totalmente contínua, né? Eu li uma reportagem recentemente falando que uma virada de chave no Nubank foi a caixinha que eles colocam lá para a pessoa diversificar as poupanças dela. Então ela faz uma caixinha, esse aqui é para comprar meu carro, esse aqui é para comprar o meu celular. E assim, de maneira didática, né, que a gente estava comentando. De maneira didática. Então ela trouxe o quê? Uma gamificação para dentro do aplicativo dela e que eu já ouvi falar de pessoas que utilizam aquilo ali simplesmente porque é cômodo para ela separar os objetivos financeiros dela. Então imagina, o quanto que isso não é experiência de usuário, o quanto que isso não é retenção de cliente. Sim. O cliente às vezes perder rentabilidade podendo ter um outro investimento que renderia mais, mas por causa da experiência e da gamificação ele se reteve. Acho que o Pedro falou muito bem dessa hiperpersonalização, então eu tenho que ser, né, o mais certeiro possível. Mas eu vou trazer até uma opinião, não é contrária, mas complementar. Assim, o Pedro falou muito de centralização nos super apps. Ao mesmo tempo, eu vejo uma tendência, como a gente está digitalizando tudo, então o próprio dinheiro, né, o físico, ele vai sumir. Você vai descentralizar a economia, no sentido assim, amanhã eu queria fazer antigamente uma transferência, você tinha que ter um banco específico, alguma coisa. E hoje é tudo muito rápido. Então você faz, assim, é normal pessoas terem múltiplas contas. Tempo real ali, sim. Tudo é muito tempo real, você não depende de grandes instituições para fazer alguma coisa. Exato. Então, você precisa oferecer algo de muito valor para a pessoa querer continuar com você, porque ela hoje pode procurar a melhor opção para ela. Então, ao mesmo tempo, os super apps tendem a concentrar as coisas, a pessoa pode trabalhar de uma forma super descentralizada. Então, acho que tem um desafio super benéfico para a população nesse lado e um grande desafio para as empresas também entenderem agora como funciona o novo mercado digital. Maravilha. Lef, o que você acha? Bom, eu acho que eu vou numa linha completamente contrária aqui, mas já que a gente está falando de tendência, eu acho que uma coisa que me chama bastante atenção e me deixa instigado, assim, é também o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas no futuro, que é, querendo ou não, totalmente linkado à tecnologia e investimentos, porque, assim, se a gente for olhar o tamanho do mercado Bitcoin hoje, o tamanho do mercado do Ethereum hoje, sim, é maior do que muitas das maiores empresas do mundo somadas. É um negócio surreal, assim, a proporção que isso, né, tomou. E já faz aí pelo menos 12 anos, 14 anos. Eu conheci o Bitcoin em 2013, por exemplo. Hoje, então, a gente está em 2025, são 12 anos. Exato. Né, e que, assim... É algo relativamente novo. Não, mas e que continua, só que continua crescendo. Tem mercado, né? A tese vai se fundamentando e cada vez mais a gente vê a blockchain sendo utilizada em outras coisas. Então, por exemplo, os contratos inteligentes trazendo para o nosso mundo aqui do consórcio e de mercado imobiliário, que o Pedro manja muito também,
Por exemplo, hoje você pode comprar uma cota de um imóvel através de um contrato inteligente. Então, você tem um imóvel, você divide ele em 10 partes e são 10 donos diferentes. Cada um é dono de uma cota. Como que isso é seguro? Através da blockchain, que tem todas as camadas de verificação e que ela é suportada através de criptomoedas e todo o ecossistema da blockchain. Então, o que vai ser isso no futuro? Porque assim, eu posso ter 1/10 de um imóvel, mas hoje no mercado brasileiro esse imóvel não é meu. Porque para eu ter o direito de propriedade, eu preciso ter a escritura em meu nome, por exemplo. Então a gente vai ter diversas discussões futuras que vão acontecendo para que isso cada vez mais se torne realidade. E com o passar do tempo, né, eu acredito que, né, essas questões vão mudar muito, assim, o que a gente vê no dia a dia. Mas ainda está um pouquinho longe e ao mesmo tempo está muito perto. Então, a gente viu recentemente também gente perdendo dinheiro comprando foto de macaquinho vestido, né? Não lembro como que era o nome dos macaquinhos lá. Esqueci também, mas tinha. Era... ETF, né? Não. NFT. Então, o pessoal perdendo dinheiro, botando 20 mil reais numa NFT, 20 mil dólares numa NFT, virou pó. Mas tem coisas que eu acho que vão mudar muito o que a gente entende pelo sistema financeiro mundial, digamos assim. E aí a gente também entra numa seara de regulamentação, né? Ou seja, muitas coisas vão mudando, muitas dinâmicas vão mudando, mas e as leis? Quem regulamenta isso? Quem que cuida disso? Porque a gente falou anteriormente... Vão querer comer um pouquinho também. Também, não sei. Porque tem a questão que a gente falou da segurança, mas tem que ter uma regulamentação por trás. Mas tudo que é muito novo, às vezes demora para que tenha uma regulamentação específica. E às vezes é que a gente... tem uma brecha, né? Exato. Entre a velocidade da tecnologia e a velocidade da regulamentação dela. Exatamente. Bom, gente, espero que quem está nos assistindo tenha anotado as tendências e também, claro, todas essas dicas aqui que foram compartilhadas aqui nesse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez ao Pedro pela participação. Pedro, se as pessoas que estão nos assistindo querem entrar em contato com você, quais são suas redes, quais são, enfim, seus contatos? Muito obrigado pelo convite. Quem quiser me seguir, o Instagram é o Pedro Ross, R-O-S, o sobrenome. E muito bom estar com vocês, muito rico o bate-papo, espero que a galera tenha gostado. A gente agradece. Lef, também muito obrigada por participar com a gente novamente nesse outro episódio. Quais são os seus contatos, suas redes sociais? Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo, pessoal. Pode me encontrar nas redes sociais, @LefOliveira. Perfeito. Bruno, que também já participou com a gente em outros episódios, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, redes sociais? Eu, @Maicon, sigam o Maicon ali, acham também. Então tá certo, muito obrigada mais uma vez a todos. E se você investe ou quer começar os seus investimentos da melhor forma, com direito a dicas valiosas de quem realmente entende, confira os nossos outros episódios dessa temporada do Papo de Especialista aqui no link da descrição. Você vai encontrar informações importantes sobre alavancagem de patrimônio, diversificação de carteira, segurança e novas maneiras de investir sem complicação. Se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha esse conteúdo e conta pra gente aqui nos comentários se você conhecia alguma dessas plataformas que a gente falou aqui, os meios digitais e também os meios de investimento. E se você concorda que a tecnologia veio realmente para facilitar a vida dos investidores. A gente fica por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá!